Um pouquinho, queridos, como ser guiado pelo Espírito, amém? E sobre o plano de Deus. Não tem como viver o plano de Deus sem ser guiado pelo Espírito. E uma coisa que o Senhor quer é nos guiar, amém? Vamos lá em Colossenses. Colossenses 1, do 9 ao 14, que diz assim: diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que... Olha a oração de Paulo em favor dos colossenses. Eu amo essa oração, queridos. E de fato, é a oração que nós também fazemos muito por vocês. Amém? E diz assim: e pedir que... O que ele vai pedir? Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele nos libertou, é aquele texto que a gente sempre ama e fala, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém, queridos? Então, assim, e a gente fala de milagre, de fato, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor é poderoso para fazer, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Mas o maior milagre já aconteceu, foi dentro de nós. Era algo que nós, naturalmente, não tínhamos como alcançar, que era a salvação. É ser filho de Deus. E Ele nos transportou, Ele nos resgatou, Ele pagou o nosso resgate, e nós fomos transportados daquele império mau. Agora nós somos filhos de Deus, amém? Nós estamos no reino do Filho, do seu amor, amém? Esse é o maior milagre que a gente pode experimentar, amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, a gente vê que Paulo, ele escrevendo lá aos Colossenses, ele fala a oração dele qual é. E a gente pode pensar assim, se Paulo orava nesse sentido, é porque, primeiro, essa é a vontade de Deus, amém? E segundo, que é possível, amém? E olha o que ele diz. A primeira coisa que ele fala na oração dele: quer que conheçamos a sua vontade. Então, Deus, queridos, Ele tem interesse que a gente conheça a vontade dEle. A vontade de Deus para nós não é um mistério, né? Nós vamos andando, caminhando com o Senhor, e Ele vai revelando a vontade dEle para a nossa vida. Amém? Ele quer também que tenhamos sabedoria e entendimento espiritual. Amém, gente? E que vivamos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então, qual é a vontade de Deus? Que a gente tenha conhecimento da sua vontade, que a gente seja cheio de sabedoria, de entendimento espiritual, amém?
que a gente viva de uma forma digna, de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado. Tudo aquilo que eu faço, queridos, precisa ser para a honra e glória do nome do Senhor. E se eu identifico, isso não é para trazer condenação para ninguém, mas se eu identifico na minha vida que alguma coisa não está agradando ao Senhor, qual é o meu papel? É me arrepender, me consertar, voltar à direção. Amém, queridos? Então, isso cabe a cada um de nós. Amém? Não cabe a nós julgarmos ao nosso irmão. Olha lá o fulano, como anda. Olha o que ele está fazendo, acho que fulano não é salvo, não. A pessoa que faz isso, eu acho que vai para o inferno. Nós não fomos chamados para isso, amém, queridos? Nós fomos chamados o quê? Para pregar as boas novas, para pregar o evangelho da salvação e para anunciar as maravilhas do Senhor. E para andar de modo digno. E isso a gente vai identificar na nossa própria vida. Amém? A gente vai identificar se existe, eu gosto muito daquele salmo de Davi que fala, Senhor, o Senhor me sondas e me conhece. Se existe em mim algum caminho mau. E, normalmente, quando existe, a gente já até sabe, né, queridos? A gente sonda o nosso próprio coração e a gente sabe que tem um caminho mau. Tem alguma coisinha ali que ainda não está alinhada à vontade de Deus. Ainda não está alinhada à palavra de Deus. E o que a gente vai fazer? Alinhar. Aquilo que a gente identifica que está sendo, assim, a nossa fraqueza, a gente vai atentar mais para aquilo. A gente vai ler versículos, o que a Bíblia diz a respeito daquilo. A gente vai ler livros, o que a palavra diz a respeito daquilo. A gente vai ouvir ministrações a respeito daquilo. E a gente vai também apresentar diante do Senhor. Amém? Porque o Senhor, Ele se compadece, sim, das nossas fraquezas. Mas não é no sentido assim, tá bem, eu sei. O Jesus não olha para nós e diz assim, eu sei como é, meu filho, eu também fui tentado nisso, eu sei que é difícil. Não, eu fui tentado, mas eu venci. E você pode vencer também. Amém, queridos? Que frutifiquemos em toda boa obra. Amém? Então, existe uma obra para a gente frutificar. Nós temos frutos a apresentar. Amém, queridos? Cresçamos no pleno conhecimento de Deus. Sejamos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança. Fala assim, perseverança. E longanimidade. Queridos, é preciso perseverança. Se a gente não pensa assim que a caminhada com o Senhor, né, o ser cristão, o ser salvo, vai fazer com que tudo seja fácil. Às vezes vai ser difícil. Às vezes a gente vai ter que perseverar em situações que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer e parece que nem está dando certo. Às vezes a gente vai também perseverar em manter firme, dizendo não ao pecado. Amém? E diz aqui, com toda perseverança e longanimidade. Sabe o que quer dizer longanimidade? Eu peguei uma tradução que diz assim, suportar com firmeza contrariedades. Amém? Então, assim, você pode suportar, ou seja, está tudo contrário. Porque, às vezes, a gente acha que porque a gente aceitou Jesus, porque a gente nasceu de novo, porque agora a gente é crente, porque agora a gente está fazendo a vontade de Deus, que tudo vai ser fácil. Não, queridos, vai vir contrariedade. E o que a gente vai fazer? Não, logo agora que eu aceitei Jesus, queridos, eu já ouvi esse relatório várias vezes. Eu já ouvi no gabinete várias vezes isso. Cátia, olha só, estava tudo bem. Eu aceitei Jesus, começou, não sei, um vento, uma coisa contrária. E parece até, queridos, se a gente... Isso é muito sério, presta atenção, isso é muito sério. Porque a gente não foi chamado para ser guiados por circunstância. E a circunstância está contrário, e tudo está parecendo pior às vezes, mas se você está firme, você sabe que você está fazendo a vontade de Deus,
você está firme no Senhor, queridos, uma hora essa tempestade vai passar. Amém? E o Senhor vai te dar graça. O Senhor vai te fortalecer para você passar por ela. Amém? Não para você recuar. Não. Está muito grande para mim, eu vou recuar, eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes do meu jeito, na força do meu braço, que estava muito melhor. Cuidado com isso, queridos. Então, assim, é preciso ter convicção daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Suportar com firmeza contrariedades, né? E Paulo ainda diz assim, com alegria. Ou seja, você vai passando pela situação, às vezes, difícil, mas existe uma alegria que vem do teu espírito, que você não sabe nem explicar, queridos. Porque se você souber explicar, já não é a alegria do Espírito Santo. Se você souber explicar, já não é a paz do Espírito Santo. Amém? Não é fruto do Espírito, é porque você nem sabe explicar. Mas, como diz Paulo, eu sei estar alegre em qualquer situação. Amém? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, ou seja, aptos, queridos. O Pai nos fez aptos à parte que nos cabe a herança dos santos na luz. Nós não merecíamos nada. Nós merecíamos mesmo era ficar preso naquele império lá. Mas Ele nos libertou e nos fez aptos. Amém, queridos? Não é por nós mesmos. Não é por nada que nós podíamos fazer, mas é por algo que Deus já fez em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então, a gente vê que a vontade de Deus, ela não é um mistério. Queridos, a vontade de Deus, ela sempre, primeiro, vai estar alinhado à palavra. O que a palavra diz a respeito de alguma coisa? O Senhor nunca vai te guiar para fazer algo contrário à palavra. Amém? Então, a gente precisa, primeiro, saber o quê? O que a palavra diz a respeito das coisas. E o Senhor, Ele revela tudo na sua palavra. Amém? Então, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa buscar a vontade de Deus também na sua palavra. Lá em Jeremias 29:11, diz assim, um texto muito conhecido nosso, que bate ponto em quase todo culto, não é? Mas que a gente precisa viver. Amém. Queridos, não adianta a gente saber citar vários versículos, às vezes, e a gente não viver nenhum. Talvez, se a gente souber poucos versículos e a gente viver aqueles poucos que a gente sabe, a gente vai ser muito mais bem-sucedido, sabia? Amém? Então, preste atenção nisso. Não busca o conhecimento para se inchar de conhecimento, mas busca o conhecimento para você viver. Amém? Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual o fim que você deseja, queridos? Você quer ser feliz, amém? Você quer ser pleno, né? E o Senhor está envolvido nesse negócio. Sabe? A gente precisa entender que a vontade de Deus para a nossa vida ela é sempre boa, agradável, ela é perfeita. Mas, às vezes, e principalmente quando a gente está falando assim, de seguir um plano, algo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, nem sempre essa vontade de Deus vai nos parecer de cara mais atrativa. Amém? Eu estou falando assim, no sentido, claro, a vontade de Deus a gente sabe, pela palavra, que a vontade de Deus é que a gente ande em cura, né? Que a gente seja próspero em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Amém? Que a gente ande em saúde divina. Amém? Não é a vontade de Deus que a gente ande doente, miserável. Não, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, quando se diz respeito a gente seguir um plano de Deus para a nossa vida, todos nós temos um plano, queridos. Deus tem um plano para cada um de nós. Amém? Ninguém veio aqui a passeio, você é importante. Você tem um plano
que o Senhor colocou na sua vida para cumprir, para fazer. E, às vezes, quando esse plano se apresenta diante de nós, nem sempre parece a forma mais atrativa, por assim dizer. Talvez, para mim, fosse mais atrativo que se eu pudesse cantar, né? Você vê que quando vai cantar, eu até desligo aqui meu microfone, porque é triste. Então, assim, eu queria tanto cantar, eu queria tanto cantar. Já pensou se eu ficasse presa nisso? O atrativo para mim é estar cantando, mas eu não fui chamada para isso. Outros, o atrativo vai ser, eu queria tanto estar pregando, eu queria tanto estar ensinando, mas talvez também não foi chamado para isso. Mas o melhor lugar para você estar, queridos, a gente sempre repete isso, é no centro da vontade de Deus. É seguindo o plano de Deus para a sua vida, amém? Vai dar certo, amém? Às vezes, a gente tem que deixar para seguir o plano de Deus, a gente tem até que deixar situações. O pecado, a gente já sabe que tem que deixar, não é, queridos? Todo mundo sabe, não é? Se você for lá no mundo e perguntar, para você viver pleno no Senhor, o que você precisa deixar? Se tivesse uma coluna assim de marcar de múltipla escolha, muitos já iam dizer, marcar ali de primeiro, o pecado. O pecado, a gente sabe que a gente tem que deixar, né? E como a gente já falou aqui, se existe algum caminho mau, se a gente tem alguma fraqueza, a gente vai apresentar diante do Senhor. E a gente vai também decidir nos consertar. Amém? Mas, assim, às vezes tem situações lícitas que a gente precisa deixar também. Então, uma coisa que Deus quer é nos guiar em todas as coisas. Às vezes, assim, sabe aquele emprego que parece, assim, a última oportunidade, a último biscoito do pacote, não é? A última Coca-Cola do deserto, aquela proposta irrecusável, às vezes a gente vai recusar. Né? Às vezes, tem alguma coisa errada? Não. Tem alguma coisa errada em trabalhar, em ganhar seu sustento? Não. Mas, às vezes, essa não vai ser a vontade de Deus para a nossa vida. Né? Eu estava meditando sobre isso e eu lembrei de uma coisa de muitos anos atrás. Eu lembrei que quando a gente entrou para o Verbo da Vida, a gente tinha acabado de sair de uma outra denominação, foi para o Verbo da Vida. Marcelo tinha tem um chamado, né, vocês sabem disso, nos 5 dons ministeriais. Ele já exercia na antiga igreja o ofício de pastor. E quando a gente chegou no Verbo da Vida, já foi falado assim para a gente, né, olha, é um processo, você não vai chegar aqui sendo pastor. E, inclusive, para ser ministro do Verbo da Vida, é preciso fazer o rema. Né? E a gente estava convicto, queridos. A gente estava convicto que o Senhor tinha chamado a gente para estar ali. Amém? Então, as pessoas, às vezes, nossos conhecidos, minha mãe está ali, minha mãe sabe, Marcelo era pastor na outra denominação. Quando a gente chegou no Verbo, a gente ficou um tempão sentadinho no banco, o tempo bom. Para a gente era maravilhoso, queridos. Pensa que para a gente não era bom, não era confortável? Pensa que não era bom, naquela multidão de pessoas, ser anônimo praticamente, poder chorar, babar, rir, rolar, sem ninguém estar olhando? Porque tem isso também, né? Hoje em dia a gente não se preocupa, mas a gente ainda tinha isso dentro da gente. E se tiver um apelo e eu for lá na frente para isso? E aí, daqui a pouco, a gente está indo e tudo que é apelo. E glória a Deus, é maravilhoso, queridos. E até hoje, queridos, se tem apelo aqui para cura, e eu estou com algum sintoma no meu corpo, eu venho aqui na frente. Vocês são testemunhas que eu já vim várias vezes. Amém? Eu não, sou esposa do pastor, não vou lá. Queridos, a maior credencial é ser filho de Deus. E não deixa passar nada que o Senhor tem para você por causa de orgulho, não. Amém? E aí, a gente estava lá, e no banco, sentadinho, daqui a pouco fomos trabalhar no diaconato, não foi? Mas a gente sabia, a gente tinha convicção do chamado. E aí, Marcelo recebeu uma proposta, Marcelo se matriculou no Rema, e recebeu uma proposta de promoção na empresa dele. Isso já tem... Só a Karina tem 14 anos, Karina não era nem nascida. Eu não estava nem grávida da Karina.
E aí Marcelo chegou em casa, tem uma proposta de trabalho, de promoção. Mas tem uma coisa. Mas tem uma coisa. Não dá para ir para o Rema, não. Descarta. Descarta. Era errado, queridos? Não era. Mas a gente não está aqui para ser guiado por dinheiro. Amém? Esses dias a gente estava conversando, e essa ministração brotou no meu coração, da nossa conversa mesmo, a gente conversando e louvando ao Senhor, e agradecendo ao Senhor, dando graças mesmo, porque a gente sabe, assim, naturalmente falando, queridos, vou dizer uma coisa aqui para vocês, naturalmente falando, se a gente for olhar a situação financeira, por assim dizer, talvez a gente tenha condições de estar vivendo muito melhor, com a conta bancária muito mais gorda, por assim dizer. Aliás, ela é magrinha, não é gorda, não. Mas, queridos, não existe nada melhor, a gente estava falando sobre isso, do que a gente ir dormir depois que o nosso filho de 20 anos já está dormindo muito tempo. De olhar e ver ele no quarto dele dormindo. Não tem pagamento, dinheiro que compre isso. E onde estaria a nossa família, talvez, se a gente fosse guiado pelas circunstâncias, pela situação, pela nossa própria vontade, pelo nosso ego, se a gente fosse guiado por necessidade, queridos. Nós não somos guiados por necessidade, amém? Você não foi chamado para ser guiado por necessidade. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito. E o Senhor, com certeza, há de suprir cada uma das suas necessidades, porque Ele está envolvido nisso. Talvez não seja da forma que você queria, talvez não seja da exuberância que você queria, mas as suas necessidades são supridas no Senhor. E todas elas. Amém? Porque dinheiro, queridos, é só uma parte da prosperidade, é só um pedaço. Faz parte, mas é só um pedaço. Porque senão a gente não via tantas pessoas com dinheiro pobres. Você já viu? Você conhece alguém que tem tanto dinheiro, ou melhor dizendo, é tão pobre que só tem dinheiro? E aí você vê que você é rico quando o que você tem, nada pode comprar. Não é verdade? Então, pega isso aí pela fé, queridos. Aleluia. A primeira coisa, queridos, para a gente perceber a vontade de Deus é consagrar a nossa vida. Nós precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor, amém, queridos? A cada dia, sabe? Nós nascemos de novo, aceitamos Jesus uma vez, fomos salvos. O Espírito Santo veio viver dentro de nós, o nosso espírito foi vivificado, amém? Temos paz com Deus agora, somos filhos de Deus. Isso aconteceu uma vez. Agora, a consagração da nossa vida é todo dia. Amém. Todo dia nós temos que fazer isso. Amém? Todo dia a gente tem que entender qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. E muitas vezes a gente vai caminhando com o Senhor, a gente às vezes não sabe, queridos. Às vezes a gente até sabe o final, qual vai ser. Olha, eu sei que no final das contas eu vou estar em tal país, vamos assim, alguém que tem direção do Senhor, tem convicção que vai, eu vou para a Itália, eu vou para a França, eu vou para o Marrocos, eu vou para a China. Queridos, todo mundo, ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura, amém? Antigamente, o Senhor até me corrigiu nisso, queridos, vou abrir aqui para vocês, que antigamente eu ficava assim, todo mundo quer ir para a Europa. Né? Obviamente, queridos, que isso não pode ser a nossa vontade natural. Amém. Entende? Eu quero ir para a França. Eu quero ir para a França passear. Amém? Não quero ir para lá, ficar lá. Mas, assim, uma coisa é turismo, outra coisa é a vontade de Deus. Mas tem pessoas que são chamadas, sim, para irem para a Europa. E aí a gente, às vezes, olha com nossos olhos naturais, porque a gente acha que prosperidade, que alegria está ligado à situação financeira, e a gente fala assim, o que o pessoal da Europa precisa? Eles precisam de Jesus, assim como todo mundo. Assim como o africano precisa. E a gente tem que deixar isso de lado, sabe? A gente viu
Até a Suelen comentou isso na última reunião que a gente teve, assim, que ela viu já pessoas que têm chamados assim para países, essas nações, né, dessas potências, chorando, dizendo assim, como assim eu sou chamada para aquele país e o meu Brasil aqui precisando de tanta gente, e a África, e não sei o quê. Não, você foi chamado para aquele país. É aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Não fica preso, queridos, ao natural. Não fica preso. Seja em qualquer lugar que você for guiado para ir à vontade de Deus, se é da vontade de Deus, Ele vai te suprir. Amém? Para qualquer lugar. Ou mesmo para ficar também, a vontade de Deus vai te guiar. Amém? E vai te suprir em todas as coisas. Aleluia. Então, a gente precisa consagrar a nossa vida ao Senhor. Às vezes, a gente vê o fim. Não, se eu tenho chamado para ir para a China, eu sei que, no final, eu vou estar na China. O caminho, como vai ser, às vezes, a gente não sabe. Às vezes, a gente não sabe. E, às vezes, a gente está também seguindo o caminho, a gente vai seguindo o caminho com o Senhor, e a gente não sabe, lá no final, aonde, finalmente, a gente vai estar. Mas o Senhor vai revelando a gente aos poucos, entendem? Então, a gente sempre fala assim, que andar com Deus é como se a gente fosse andar numa curva. A gente vai andando e, conforme a gente vai vendo, até certo ponto, daqui a pouco a gente alcança mais um pouco, e o Senhor mostra outra estação, e a gente vai caminhando. Amém? E a nossa vida tem que estar sempre consagrada ao Senhor. Lá em Lucas, a gente vai citar aqui a oração de Jesus, que diz, né? Lá em Lucas 22, 42, Jesus faz uma oração de consagração, que ele diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso é uma oração de consagração, queridos. Nós sabemos a vontade de Deus para muitas coisas. O que está ali na Bíblia, a gente sabe, né? E a gente já citou algumas. A gente não vai orar por cura e falando, Senhor, se for da tua vontade, me cura. Porque já está explícito isso na palavra, dizendo que Jesus não só tem vontade de curar, Deus não só tem vontade de curar, mas Ele já fez, Ele já levou as nossas enfermidades, amém? A gente não vai orar Senhor, se for da tua vontade, que eu tenha um emprego. É da vontade de Deus. Agora, qual o emprego? Amém. Qual o emprego? Aí sim a gente consagra essa vontade à vontade de Deus. Senhor, me guia para eu colocar o meu currículo, para eu procurar no lugar certo, aonde está de acordo com o teu plano para a minha vida. Amém? Aleluia. Nós precisamos nos colocar disponível para fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? É preciso consagrar a nossa vida. Eu li no livro do irmão Reagan, que ele diz assim, nunca diga nunca. Porque talvez aquilo que a gente não esteja disposto a fazer naturalmente, queridos. Naturalmente, às vezes, a gente não é disposto a fazer alguma coisa. E talvez seja exatamente aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Pode acontecer da gente já ser disposto a fazer algo, amém? Eu sou disposto a ir para a África, por exemplo. Eu sonho em ir para a África, eu quero ir para a África. Mas o Senhor, às vezes, está me direcionando para outro lugar. Então, assim, nem sempre a nossa vontade vai combinar com a vontade de Deus. E a gente vai consagrar a nossa vida à vontade de Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Sabe, nem sempre, quando a gente está diante de uma escolha, né, de um caminho, o irmão Reagan, nesse livro, ele fala que, muitas vezes, a gente está, assim, numa encruzilhada. Né? A gente não tem esse livro aqui, que é Seguindo o Plano de Deus, mas você pode encomendar. E ele diz assim, muitas vezes a gente está assim, numa encruzilhada, e a gente vai estar nessa encruzilhada muitas vezes. Quantas vezes a gente tem que fazer escolhas? Não é? Eu citei aqui uma escolha, mas a gente já teve que fazer muitas escolhas.
muitas escolhas. E, às vezes, a gente olha assim, aquela encruzilhada, e nem sempre aquilo que a gente precisa escolher é o que é mais atrativo ou é o que parece melhor. Vocês lembram de Ló? Quando ele teve que escolher para onde ir, o que ele fez? Ele olhou as pastagens verdes, ele olhou os campos, não foi assim? Viu que a terra era boa, bem irrigada, e aí ele olhou e falou, é para lá que eu vou, lá vai ser bom, lá eu vou prosperar. E a gente conhece a história, né? Aquela cidade foi destruída, a família de Ló já foi contaminada pelo pecado, né? A mulher dele ficou pelo caminho, as filhas dele, mais para frente, cometeram coisas erradas, e a gente vê que nem sempre a escolha que a gente vai tomar vai ser o campo verdejante. Quando a gente é guiado pelo Senhor, naturalmente, nem sempre a escolha vai ser o campo mais verdejante, mas vai ser o campo que vai te levar à vitória, queridos. Vai ser o campo que vai te levar à alegria, à felicidade, à plenitude, você saber. E isso, mas, Kátia, você falando assim, parece tão difícil. Como eu vou saber? Não é? Talvez seja essa pergunta. Já falou aí de encruzilhada, de escolha, de nem sempre a vontade de Deus combina com a minha vontade, mas como eu vou saber? Isso Deus já providenciou quando Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, queridos. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós para nos guiar. E sabe, a gente vai ser guiado pelo Espírito. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente seja guiado pelo Espírito. Não é ser guiado por profeta, não é ser guiado por revelação. Profeta é uma bênção, está nos 5 dons ministeriais, mas na nova aliança ele não tem a principal função de guiar o povo, como era antigamente, no Velho Testamento. Vai lá, faz isso. Não. Normalmente, o profeta vai chegar para você e vai falar alguma coisa a respeito da sua vida e que você vai dizer assim, o Senhor já está falando comigo. É ou não é? É ou não é? Ou o profeta chega para você e diz alguma coisa tão estranha que o Senhor nunca falou com você. Tem alguma coisa errada, ou com você ou com o profeta. Ou você não está ouvindo o Espírito Santo falando com você, o Espírito Santo está ali falando, gritando, e você não está ouvindo. E por que não está ouvindo? Porque não consagra a vida. Porque não faz oração em outras línguas, que edifica o nosso espírito e nos deixa sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Normalmente, o Espírito Santo pode até fazer isso, mas na maioria das vezes, ele não vai falar conosco de voz audíssima, de voz audíssima, que a gente vai ouvir, amém? A gente vai ter uma percepção no nosso espírito, uma inclinação. Sabe aquela coisa assim, de você estar no ponto de ônibus, aí vem um ônibus vazio, bênção! O BRT vazio é hoje. Aí vem um milagre, né? Aí vem aquela impressão dentro de você e fala assim, não entra nesse ônibus. Meu Deus, como que eu não vou entrar? Era perfeito, mas eu não vou entrar. Amém? A gente não passa por isso? E aí a gente vai tendo livramento, ou então a gente recebe uma direção de Deus, alguma coisa assim que vem, que não é de nós mesmos, e a gente olha para um irmão e fala assim, eu vou dar uma oferta para esse irmão. Ai, meu Deus, é o diabo. Não, não é o diabo. É da minha cabeça. Dessa hora a gente quer logo dizer que é do diabo. Queridos, não. Então a gente vai lá, não era de mim. Aí o irmão fala assim, eu estava precisando. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Entende? Isso, o Espírito Santo já está dentro de nós, querendo nos guiar em coisas pequenas, mas também em coisas grandes. Em coisas que podem definir a nossa vida para sempre. Ele quer nos guiar, queridos, no nosso casamento, na pessoa que a gente vai casar. Deus não tenha... quando a Kátia nasceu, já pensou? Quando o Marcelo nasceu, ele nasceu primeiro, né? É bem mais velho que eu. Aí,
quando Marcelo nasceu, aí agora o Senhor vai fazer a Cátia. E se o Marcelo tivesse tomado a escolha errada, a Cátia ia ficar como? Já tinha bagunçado o mundo todo, queridos. Que a maioria não é guiado mesmo, nem os crentes, vou dizer. Nem os crentes, se tivesse uma pessoa certa para cada um, já tinha acabado a cadeia, já tinha quebrado a sequência. Porque a maioria não é guiado, nem crente, vou dizer, nem crente. Nem pelo Espírito. Deixa quieto, que essa não é a ministração. Hoje não é culto da família, não. É semana que vem. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, queridos. Então, assim, o Espírito Santo, ele quer nos guiar. E, normalmente, como que vai ser? Como que vai ser? A pergunta era essa, né? Que coisa difícil. Estou lá na encruzilhada, como eu vou saber? A gente vai ter uma direção e a gente vai sentir paz. Paz, independente da circunstância. A gente vai saber que aquela decisão está alinhada à vontade de Deus. Porque quando a gente pensa naquilo, a gente sente paz. A gente tem refrigério. Quando a gente se vê naquele lugar, não é pesado. Por mais difícil que possa parecer, a gente percebe uma alegria no nosso espírito em estar fazendo. Vocês estão comigo? Amém? Então, essa é a forma primordial do Senhor nos guiar. Lá em Romanos 8,14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Todo filho de Deus, queridos, todo crente, ele precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. E volto a dizer, como a gente faz isso? Primeiro, conhecendo a palavra, consagrando a nossa vida, a nossa vontade ao Senhor, orando em outras línguas, deixando o nosso espírito sensível e ouvindo, queridos, ouvindo. Como eu falei, nem sempre vai ser uma voz, mas às vezes a gente entra no nosso quarto ou a gente faz aquela oração de flash: Senhor, me dá isso, eu preciso daquilo, me ajuda naquilo, e coloca toda a nossa necessidade, a gente fala tudo que a gente precisava falar, mas não espera o Senhor responder. Oração, queridos, é diálogo, e o Senhor responde as nossas orações. Amém? O Senhor responde, mas a gente quer que a solução esteja na nossa cabeça. Não funciona assim, queridos. Normalmente, como funciona? O Espírito Santo, ele se comunica com o nosso espírito. A forma de Deus se comunicar conosco, Deus é espírito. Amém? E importa que os verdadeiros adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito, e ele vai se comunicar conosco através do nosso espírito. E o espírito, ele vai comunicar a nossa mente. Amém? Aquilo que a gente precisa fazer. Vai chegar aqui e a gente vai sentir paz de realizar. Amém? Por mais difícil ou inusitado que possa parecer. Aí a gente vê testemunho de homens e mulheres fazendo coisas extraordinárias, perseverando. Às vezes você vê ali tão difícil, tão complicado, parece que não vai dar certo, mas pessoas alinhadas com o Senhor, seguindo um plano de Deus, seguindo uma palavra, você vê que dá certo no final. Amém? Glória a Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu pulei umas coisas aqui. Lá em o Espírito Santo nunca vai te guiar contrário a uma instrução da palavra. Amém? Amém. Então, assim, voltando até lá para casamento, vou de novo falar para vocês algumas coisas que já está lá na Bíblia. Não precisa vir profeta dizer para você. Como é casamento? Casamento é segundo a Bíblia. Anota aí, segundo a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Você crê que a palavra de Deus é verdade, queridos? Amém. Quem aqui crê na Bíblia? Amém. Então, casamento, segundo a Bíblia, é o quê? Um homem e uma mulher se unindo.
Primeira coisa, homem e mulher, amém, queridos? Isso é o casamento bíblico, amém? Então, a gente vê, a palavra diz também que a gente não deve se colocar em julgo desigual. Então, se eu sou crente, se eu sou cristão, e eu vou arrumar um namorado, o que eu vou fazer? Vou procurar cristão. Ah, mas eu conheço uma pessoa que ele começou a namorar, ou ela começou a namorar uma pessoa que nem era crente, e hoje em dia estão, glória a Deus, aleluia, são tão... Eu também conheço uma só. Acho que todo mundo conhece uma, não é? Todo mundo conhece uma, não é? Aí, conheço uma, ou que o marido não é crente e vive, às vezes, lá a vida dele, mas respeita tudo, tá tudo certo. Conheço uma pessoa. Mas, assim, o casamento bíblico, se você já está aqui nessa situação, Paulo já diz lá também, em 1 Coríntios, entenda a Bíblia, o que é que a palavra diz. Lá em 1 Coríntios 7, se o incrédulo quer habitar com você, já está casado, querido. Então, a Kátia falou lá na igreja, então, já estava querendo mesmo chutar o balde, então, vamos desfazer esse casamento. Não é assim, não. Lá em 1 Coríntios 7, se o incrédulo quer coabitar com você, então fica com ele. Já era, queridos. Agora você vai aguentar o incrédulo. E o incrédulo vai aguentar você. Tá bom? Agora, a palavra de Deus também diz, queridos, porque eu vejo muitas pessoas presas nisso e sofrendo. Porque Deus odeia o divórcio. É verdade, Deus odeia o divórcio. Está escrito ali com todas as letras em Malaquias. Deus odeia o divórcio, mas o mesmo versículo diz que Deus odeia o divórcio e a violência. Eu não posso me divorciar, mas posso viver apanhando, sendo humilhado, né? E existem várias formas de violência. Existe a violência física, existe a violência psicológica, existe a violência patrimonial, tudo é violência. Então, assim, então eu tenho que ficar casado agora para sempre. Casei, né? Dei esse passo errado, agora não posso separar. Se a pessoa não está respeitando a aliança que tem com você, você é livre no Senhor, queridos. Pronto, falei. Aleluia. 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 Glória a Deus. Precisamos, queridos, respeitar os freios, amém? Porque uma coisa tem a direção de ir. Eu tenho direção para ir, eu tenho direção para fazer. Tudo bem, isso é maravilhoso. Mas tão importante quanto é respeitar um freio. Às vezes, sabe o que é um freio? É aquilo que a gente até falou do ônibus. Toda circunstância dando certo, BRT vazio, lugar sentado. Eu tenho que pegar essa bênção. Mas, às vezes, pode ser desfavorável no final. Então, assim, tão importante quanto ser guiado para ir, é ser guiado para parar, para ficar. Enquanto a instrução do Senhor não for clara para a sua vida, queridos, não se movimente. Amém? Porque existe, sim, muita confusão. Às vezes, a vontade de Deus, e Deus nos capacita a sermos guiados, sim, pelo Espírito. Mas, às vezes, a nossa mente, sabe, a nossa vontade, a gente está tão cheio da nossa vontade, a gente está tão sendo guiado pela circunstância, pela situação. Pode acontecer, queridos, pode acontecer com qualquer um de nós, que a gente segue um caminho dizendo que foi Deus que mandou, e por isso você vê, não é? Queridos, eu canso de ver. Pastor, Deus me mandou vir para cá. Aí fica aqui na igreja. Glória a Deus. Deus me mandou vir para cá. Daqui a pouco, tchau, pastor, estou indo embora. Deus não mandou vir para cá? Saiu de onde estava e veio para cá? Né? Deus me mandou em tal lugar. Deus me mandou. Queridos, cuidado de dizer que Deus mandou, né? Se Deus tivesse que processar por calúnia e difamação, ia processar muito crente. Porque, assim, Deus mandou eu vir, Deus mandou eu fazer, e não foi nada, foi a nossa vontade, às vezes.
Então, assim, tenha clareza naquilo que o Senhor, de fato, mandou você fazer. Amém? Tem um plano de Deus para a sua vida, mas, assim, tenha clareza, né? Está conforme, está tudo bem, está conforme a vontade de Deus. Tem decisões que são mais fáceis, tem outras que são mais complexas, não é? Então, assim, na dúvida, queridos, fique parado, não faça nada. Fique aonde você está, amém? E até quando as pessoas hoje chegam para nós dizendo, eu quero vir para cá, a nossa instrução é, olha, fica vindo, né? Observa a igreja, vê se é isso mesmo. Vem no dia que não é culto na sua igreja, não fica faltando culto na sua igreja para vir, não. Não deixa seu pastor na mão para vir, não. Não é isso que a gente fala? Amém. E aí, não, eu tive realmente essa direção de vir para cá. Pode acontecer. Como pode acontecer? Não, clareou tudo, eu vou ficar lá onde eu estou. Glória a Deus. Amém. Importante você ser uma bênção onde está. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Nem sempre, queridos, até anotei isso aqui, porque algo não parece estar dando certo, não quer dizer que não é a vontade de Deus. Nem sempre, porque está dando certo, é a vontade de Deus. Então, assim, entende? A gente tem que separar a vontade de Deus das circunstâncias. A gente não foi chamado, de novo, eu repito isso, para andar guiado por circunstância. Está tudo bem, está tudo favorável, está tudo dando certo. Então, essa é a vontade de Deus. Nem sempre. A gente vê pessoas no mundo que não estão nem aí para a vontade de Deus, abrindo empresas, prosperando, essa prosperidade no sentido assim, financeira, prosperando, né? Se a pessoa está cumprindo princípios, aqueles princípios para os quais ela se inclinar, ela vai ter retorno. A pessoa que trabalha, acorda cedo, persevera, normalmente, ela vai ter o seu sustento, no mínimo isso, não é? Agora, nem sempre porque está dando certo é a vontade de Deus. E, às vezes, nem sempre porque parece desfavorável também. Então não é a vontade de Deus, não. Eu fico pensando assim, né, que talvez a gente, se a gente estivesse lá no tempo da igreja primitiva, a gente ia dizer que Paulo, né, Paulo não está seguindo a vontade de Deus, não. Entra no navio, navio afunda. Entra de novo, naufrágio 3 vezes, diz ele. Vai pregar a palavra e é açoitado. Vai pregar no lugar lá, até o cara que você está na janela cai, dorme, cai e morre. Olha só que tribulação. Se a gente estiver pregando aqui, alguém cair da janela lá fora. Aquele culto não era de Deus, não. Né? Olha só. A gente está muito acostumado a associar a vontade de Deus à circunstância favorável, mas não é assim sempre. Amém? Às vezes, na verdade, a situação está toda contrária. Tudo parece contrário. Mas é quando a gente vê lá, quando o Senhor, né, Jesus, ele fala, vamos atravessar para outra margem, lá em Marcos 5. E aí Jesus dorme no barco, a gente conhece essa história, e começa aquela tempestade. Então Jesus estava fora da vontade de Deus? Não. Vai lá, calma a tempestade, chega do outro lado da cidade, liberta uma pessoa. Talvez a gente ouvindo esse relatório, a gente vai dizer, essa viagem aí não foi bem proveitosa, não, né? Foi lá, passou aquele vento todo, aquela tempestade toda, chegou lá, vem um endemoniado ao encontro dele, ele vai, liberta aquela pessoa, os demônios entram no porco, os porcos se jogam no precipício. Aí a cidade vai e fala, vai embora, não queremos você aqui, não. Para que tudo isso? Aí depois a gente vê, aquele endemoniado saiu lá anunciando o Evangelho, aquelas cidades foram alcançadas pelo Senhor. Nem sempre a gente vê o final, queridos. Mas talvez se eu chegasse aqui com esse relatório, né, é que a gente está vendo na Bíblia lá, já aconteceu, a gente sabe o que aconteceu. Olha, então vou contar um testemunho, irmão. Fui pregar numa cidade, peguei um barco, peguei uma tempestade, olha, misericórdia, o barco quase virou, chegou lá. Mas chegou lá, foi uma bênção, né? Tinha milhares de pessoas. Não, tinha um endemoniado.
expulsei o demônio dele, o demônio entrou nos porcos, aí veio a cidade inteira contra mim, volta, não quero você aqui não. Não é? Então, queridos, vê que nem sempre vai ser a circunstância favorável, mas no final tudo vai dar certo. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus sabe o fim antes do começo. Ele sabe mais que nós, amém? Glória a Deus. Queridos, se a gente fosse, eu vou falar, abrir um pouquinho aqui. Se a gente fosse ser guiado por circunstância, talvez a gente não estaria aqui, talvez tivesse outra pessoa, né? Porque é a vontade de Deus, se um não cumpre, outro vai cumprir. Amém? Mas as circunstâncias lá atrás para essa igreja não pareciam favoráveis, não é? A vontade de Deus, assim, a obra sempre foi feita. Pessoas sempre nascendo de novo, sempre, desde o início. Pessoas nascendo de novo, mas, assim, uma rotatividade muito grande, não é? Uma rotatividade muito grande. E aí, parecia assim... olhando naturalmente, mas existia uma firmeza, existia uma palavra, não é? Existia uma palavra, e a gente se apegava nessa palavra e perseverava, e perseverou, e ainda persevera. Amém, queridos? E a gente vê o resultado. Agora, se a gente for ser guiado por situação, por circunstância, não dá certo não, queridos. Então, assim, que essa manhã isso fique firme dentro de você. Primeiro, a vontade de Deus, você pode conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Ele quer te guiar, você pode fazer essa oração de 1 Colossenses na primeira pessoa. Eu oro para que eu seja cheio do conhecimento da vontade de Deus. Então, você pode fazer essa oração na primeira pessoa e dizer, eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Outra coisa é se consagrar a essa vontade. É, muitas vezes, matar a sua carne, porque você queria estar em outro lugar, você queria fazer outra coisa, mas a vontade de Deus está te guiando através do teu espírito para ir para outro lugar, para fazer outras coisas, para fazer coisas que você nunca se viu fazendo. Talvez você tenha aptidão e saiba fazer muitas coisas no reino, mas chega num lugar onde o Senhor te coloca em outra função. Já pensou sobre isso? Ah, não, eu quero servir ao Senhor, mas eu só quero servir se for no departamento infantil. Se for no diaconato, eu não vou servir. Ah, eu só quero servir se for no diaconato. No Ministério de Música, eu não vou servir. Ah, eu só quero servir se for no Ministério de Música. Na palavra, eu não vou servir. Já pensou, queridos? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Então, a gente vai consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós vamos fazer a nossa oração de consagração. E consagrar a nossa vida, queridos, não é só fazer a nossa oração, mas é, assim, colocar a nossa vida diante do Senhor, dizendo que realmente tudo que somos é dele. Nós pertencemos a ele. Amém? A nossa vida pertence ao Senhor. Senhor, me envia para onde o Senhor quer que eu vá. Que eu não faça nada, que eu não dê nenhum passo sem ser de acordo com a tua vontade. Amém, queridos? E que a gente possa, queridos, experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Isaías 55, e eu vou terminar com esse versículo que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém, queridos? Então, assim, se consagra ao Senhor, queridos. Se consagra ao Senhor e seja guiado pelo Espírito naquilo que o Senhor tem para você. Amém? O Senhor tem um plano para a sua vida. Muitos não quer dizer que todo mundo vai para as nações, não quer dizer isso. Mas, às vezes, até lá no seu trabalho, que você acha que é um trabalho natural,
você está servindo ao Senhor. Você está alcançando as pessoas. Você está dando testemunho. Você está vivendo de modo digno, conforme o Senhor te chamou para viver. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seja abençoado, queridos, na prática da palavra. Viva a palavra. Tenha consciência do Espírito Santo dentro de você. Amém? Você é templo, sim, do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. E quando a gente tem essa consciência, eu ouvi uma ministração do apóstolo Bud, ele dizendo assim, eu não sei, ele dizendo assim, exatamente assim, eu não sei como uma pessoa consegue adulterar, por exemplo, sabendo que o Espírito Santo sai de dentro de você, não, queridos. Ele conhece os planos, as intenções do seu coração, da sua cabeça, da nossa cabeça. Então, assim, ter consciência do Espírito Santo dentro de nós também nos faz andar em novidade de vida. Andar em temor não é um medo, não é medo, mas temor no sentido assim de saber que o Senhor é bom, que o Senhor tem, tudo que o Senhor tem é bom para mim, e que os seus mandamentos não são pesados. Amém? E que eu posso andar muito melhor do que aquilo que eu mesmo planejo na minha intenção, satisfazendo a minha carne. Amém? Então, seja abençoado na prática da palavra. Amém? A Rema Brasil Publicações apresenta mais um super lançamento. Um clássico do reverendo Kenneth E. Hagin que já tem transformado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo, agora em sua versão expandida. Now notice Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are you saved, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now that's not something that he's going to do. He's already done it. Jesus is at the right hand of the Father. That's the place of authority, you know. If you know anything about it, right hand denotes the place of authority. Notice, and we're seated with him. Glory to God. Glory to God. Muito mais revelação do poder que temos como filhos do Deus vivo. Autoridade do Crente, versão expandida. Adquira já o seu.